E aí, galera, beleza? Bem, então, hoje a aula vai ser de termometria. É uma matéria que está muito extensa, a apostila também está um pouco extensa, mas é uma matéria muito importante, uma das que mais cai no Enem. Então, a aula hoje vai ser um pouco corrida e não vai dar para falar tudo perfeitamente. Então, é bom que vocês deem uma lida na apostila depois, porque vai complementar muito bem o estudo. Essa realmente é uma matéria que cai bastante, beleza? Então, vamos lá. Opa, peraí. Show, vamos lá. Termometria e calorimetria, beleza. O primeiro conceito que a gente tem que entender muito bem é a diferença entre temperatura e calor. Temperatura é uma grandeza física, é uma grandeza escalar, que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, todo corpo tem moléculas, tem átomos compostos por pequenas partezinhas, né? E elas estão sempre agitando. A gente não percebe porque isso é muito microscópico, não dá para ver a olho nu. Mas os átomos e moléculas de todos os corpos estão sempre em uma certa movimentação, a depender da sua temperatura. Quanto mais quente, mais movimentado esses corpos vão estar, e mais frios eles vão estar menos movimentados. Então aqui, por exemplo, tem uma imagenzinha de um copo com algum recipiente, com algum conteúdo que tem os seus átomozinhos. Obviamente não está em escala, né? Não dá para ver ele nu. Mas à medida que eu aqueço ele com fogo, ele vai se agitar, vai ficar mais quente e as suas moléculas vão estar mais agitadas, vão estar andando mais rápido. Então esse é o conceito de temperatura. Então é uma grandeza física que mede esse grau de agitação das moléculas de algum corpo. O conceito de calor é a quantidade de energia térmica que está sendo transferida de um corpo para outro. É a energia térmica em trânsito, né, que já não tinha falado. É basicamente o conceito, a gente entende o conceito de energia e o conceito de trabalho. O trabalho, né, basicamente o trabalho que um corpo exerce no outro, ou seja, ele dá energia de um corpo para outro. Então, o calor basicamente é o trabalho específico da energia térmica. Então, quando eu tenho a transferência de energia térmica de um corpo para outro, eu estou falando em calor, beleza? Então, a gente usa no dia a dia calor como se fosse temperatura muitas vezes, mas em termos físicos, em termos de prova, a gente tem que entender esses dois conceitos. Beleza. Outro conceito importante dentro da termometria são as escalas termométricas. Então, a gente tem várias escalas que servem para medir temperatura, que é essa grandeza física que a gente analisou. A gente usa muito a Celsius aqui no Brasil, nos Estados Unidos o pessoal usa Fahrenheit, e dentro da ciência, assim, da comunidade científica, a gente usa muito o Kelvin. E a gente tem que saber trabalhar com essas três escalas. Basicamente essas três, nenhuma outra vai importar pra gente. E pra gente, a única coisa que a gente precisa saber é fazer a transferência, a mudança de escala termométrica. Então, se eu tenho uma temperatura que está numa escala e eu quero descobrir quanto que ela vale em outra escala, como que eu faço isso? Então, aqui no nosso desenho, eu tenho três escalas exatamente iguais, que estão, digamos, medindo exatamente o mesmo corpo. Ou seja, o mesmo corpo que está numa temperatura que eu não importa qual, mas é a mesma, né, para essas três escalas. E eu boto esses três termômetros, cada um está numa escala diferente. Aqui é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É importante saber que o ponto de gelo da água na escala Celsius é 0 graus Celsius, ou seja, a 1 atm, 0 graus Celsius, a água vira gelo, e a 100 graus Celsius é o ponto de vapor da água. E aí na Fahrenheit é 32 e 212, ponto de gelo e ponto de vapor. E na Kelvin é 273 e 373, beleza? Então tá. Para eu fazer essa relação entre as escalas termométricas, eu vou ter que fazer uma jogadinha matemática aqui. Olha só, eu vou considerar esse tamanho aqui, do ponto de gelo até o ponto da temperatura que eu quero encontrar, e esse tamanho aqui, que é do ponto de gelo até o ponto de vapor, beleza? Esse tamanho A e B são iguais para todas as escalas termométricas. Elas só vão ser escritas diferentes a depender da escala termométrica. Então, por exemplo, A sobre B, na escala Celsius, nada mais é do que a temperatura em Celsius menos o zero, aqui, essa distância é Tc menos zero, dividido por 100 menos zero, beleza? E na escala Fahrenheit, por exemplo, ela vai ser a temperatura em Fahrenheit menos o 32, ou seja, esse tamanho aqui é o TF menos o 32, dividido pelo tamanho todo, que é o 212 menos o 32, beleza? Se eu ajeitar essa continha aqui, o lado esquerdo vai ficar TC sobre 100 só, enquanto que o lado direito vai ficar TF menos 32 sobre 180. Como A sobre B é igual a A sobre B, ou seja, independente de como eu escrevo A sobre B é A sobre B, eu posso igualar essas duas. Opa, vou diminuir aqui minha carinha. Eu posso igualar essas duas equações e aí vai aparecer que TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Se eu simplificar, eu vou chegar na minha formulazinha. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Essa é a fórmula
de mudança de escala termométrica de Celsius para Fahrenheit. Aqui o T é a temperatura em Celsius e o TF é a temperatura em Fahrenheit, beleza? Às vezes o pessoal usa a letra θ também, mas tanto faz, mesma coisa. Das Kelvin para Celsius é mais fácil. A Kelvin nada mais é do que a Celsius mais 273. Na realidade é 273,15, mas a gente só usa 273, beleza? Outro conceito que a gente tem que saber também que é importante é a variação também. Por exemplo, se eu variei 10 graus Celsius, quanto que eu vou ter variado se eu estivesse escrevendo isso na escala Fahrenheit? Não vai ser 10 graus Fahrenheit, vai ser um pouco mais. A gente pode usar a fórmula anterior para fazer essa conta. É só botar 0 e depois 10 no TC, por exemplo, e ver o que aconteceria no TF. Mas eu posso já decorar direto que a variação em Fahrenheit de temperatura vai ser 1,8 vezes a temperatura em Celsius. Então, se eu variei 10 graus Celsius, eu vou ter variado 1,8 vezes 10, 18 graus Fahrenheit, beleza? A variação de Celsius e Kelvin é a mesma, beleza? Porque as duas escalas são de centígrados, né? Ponto de gelo até o ponto de vapor são 10 divisões. Outro conceito, dilatação térmica. Dilatação térmica a gente entende mais ou menos o que é, né? À medida que eu aqueço um corpo, ele tende a se agitar mais as moléculas e aí elas tendem a se expandir. Então a dilatação térmica é, à medida que eu esquento um corpo, ele tende a se expandir, a se dilatar. Então a gente vai falar aqui exclusivamente agora no slide aqui da dilatação linear, né? E existe a superficial e a volumétrica que está lá na apostila, dê uma olhadinha depois. Então vamos considerar que a gente tem uma barra aqui de tamanho inicial L0. E aí eu esquento ela e ela aumenta de tamanho para um tamanho, digamos, final L. Ou seja, ela variou no total ΔL de comprimento, né? Delta é aquele termozinho que a gente usa para variação, né? A barra inicial tinha T0 de temperatura e a final vai ter uma temperatura T, beleza? Ou seja, variou um total de ΔT. Vamos tentar descobrir como seria a fórmula que relaciona esse ΔL com as grandezas que a gente pode falar aqui. O ΔL, que é a nossa dilatação térmica propriamente dita, ela vai depender de alguns fatores. O primeiro fator é o quê? É o próprio comprimento da barra. Se eu tenho um comprimento inicial pequeno, se eu esquentar ela, eu vou dilatar pouco. Mas se eu tenho um comprimento inicial muito grande, digamos uma barra de 1 km, se eu esquentar ela, é óbvio que ela vai dilatar uma quantidade considerável. Agora, se essa barra tivesse 1 centímetro, eu esquentar ela não ia dilatar tanto, certo? Então, o comprimento inicial da barra é uma coisa que influencia. Show. Outra coisa que influencia é a variação de temperatura. Se eu pegar uma barra de 1 metro e esquentar 1 grau Celsius só, ela vai dilatar muito pouquinho. Mas se eu esquentar 100 graus Celsius, ela vai dilatar muito mais. Ou seja, eu consigo pensar assim que o quanto eu esquentei, o meu ΔT, é algo que influencia diretamente na minha dilatação. E por fim, outra coisa que vai variar é esse alfa aqui que eu vou chamar de coeficiente de dilatação linear, que é um valor que vai ser tabelado geralmente, que vai depender do material. Beleza? Então, o coeficiente de dilatação linear, ele vai depender do material e ele simboliza o quão fácil é dilatar aquele corpo. Então, basicamente, por exemplo, metais. Metais geralmente têm coeficiente de dilatação alto, porque é fácil dilatar um metal. Agora, digamos, sei lá, madeira, concreto, não tem um coeficiente de dilatação tão alto. É óbvio que dentro dos metais também vai ter aqueles que dilatam mais fácil e aqueles que dilatam mais com mais dificuldade, beleza? Isso geralmente vai ser dado da questão. Mas a própria natureza do material é outra coisa que influencia na dilatação, beleza? Então, de maneira geral, a fórmula geralmente bonitinha a gente escreve assim, ó, ΔL, que é a dilatação de uma barra mesmo, vai ser L0 alfa ΔT, beleza? Ou seja, comprimento inicial, alguma característica que eu vou chamar de coeficiente de dilatação linear, que vai depender do material, e a variação de temperatura. São essas três grandezas que influenciam na dilatação térmica. Se eu quiser também descobrir qual que é o tamanho final em função do tamanho inicial, em função desses parâmetros, L0, alfa, ΔT, como que eu posso falar? Como que eu posso fazer isso? L, que é o comprimento final, a gente consegue ver aqui pelo desenho, nada mais é do que o L0 mais o que variou, que é o ΔL, certo? Então, se eu botar... Só que lembra que o ΔL tem um L0 aqui na sua fórmula? Então, se eu botar esse L0 em evidência, eu vou chegar nessa fórmulazinha aqui. L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT, beleza? E aí eu tenho a minha fórmula para o comprimento final. Da barra em função do comprimento inicial, do material e da variação de temperatura. Beleza? Show! Outro conceito que a gente tem que falar, calorimetria.
Quando a gente aquece algum corpo, ou seja, a gente fornece calor para algum corpo, a gente pode fazer duas coisas nesse corpo, basicamente. A gente pode aumentar a sua temperatura ou a gente pode mudar de fase. Ou seja, se eu estou esquentando uma panela, estou esquentando arroz, e aí eu estou com a água lá e estou esquentando a água para fazer arroz. Num determinado tempo, ela vai estar só esquentando a água e não vai estar mais nada acontecendo. Depois de um determinado tempo, a água não vai esquentar mais, ela vai parar de mudar a sua temperatura para focar única e exclusivamente em mudar de estado físico. Então ela vai começar a parar de ser água para tentar virar vapor, beleza? Então, como o calor que um corpo recebe tem duas finalidades, a gente dá dois nomes diferentes para essas duas finalidades. O calor sensível vai ser o calor que ele serve para mudar de temperatura. Então, quando um corpo está recebendo calor e está mudando de temperatura, a gente está falando que ele está recebendo calor sensível, beleza? Quando o calor está mudando de estado físico, a gente fala que ele está recebendo um calor latente. Beleza? Então, esse conceito de calor sensível e calor latente é um conceito importante de saber. Calor sensível muda de temperatura, calor latente muda de estado físico. Aqui vai ter um desenhozinho que fica mais fácil de explicar. Olha só, tem um gelo a menos 20 graus Celsius. A gente sabe que o gelo ele derrete, ele vira água a 0 graus Celsius. É o ponto de gelo, né, que a gente fala. Então, quando eu começo a esquentar o gelo que está a menos 20, ele vai começar a esquentar e vai virar um gelo a 0 graus Celsius. Ou seja, ele esquentou, ele ficou mais quente. Ou seja, ele está recebendo um calor sensível. A partir que ele chegou no ponto de gelo dele, ele não vai poder mais mudar de temperatura. Ele só vai poder mudar de temperatura depois que ele virar completamente água. Então ele vai começar a receber calor e ele vai receber calor na forma de calor latente, até ele virar água a 0 graus Celsius. Depois ele vai receber calor sensível para esquentar a água até 100, depois calor latente para virar de água a 100 graus Celsius até vapor a 100 graus Celsius. Depois ele pode ser esquentado a, sei lá, vapor a 120 graus Celsius, por exemplo, com calor sensível. Mas a gente tem que entender esses conceitos, beleza? No Enem, geralmente as questões de calorimetria são abordadas de maneira conceitual. Na realidade, a maior parte das questões do Enem são conceituais, mais da maioria. Mas de vez em quando cai fórmula, então a gente tem que entender aqui as fórmulas. Se eu quero calcular a quantidade de calor sensível que um corpo recebeu, eu vou ter a formulazinha que vai ser o Q de calor, geralmente a gente usa calor com Q, né? Q de calor vai ser mc delta T. O que é esse M? E o que é esse E? E o que é esse delta T? Bem, o M é a massa do corpo, é a quantidade de gramas que o corpo tem, por exemplo. O Czinho é o que a gente chama de calor específico. O calor específico de um corpo geralmente é dado em caloria por grama grau Celsius. E ele relaciona, ele representa a dificuldade, o quanto de calor que eu tenho que fornecer para um graminha daquele corpo mudar 1 grau Celsius, beleza? O produto, a multiplicação M com Czinho, a gente pode chamar de Czão. Esse Czão tem outro nome que significa capacidade térmica e é dado em caloria por grau Celsius. E aí ela já está associada a um corpo inteiro. Então eu tenho um corpo, digamos assim, um copo de água, uma quantidade de água dentro de um copo. É um corpo. E aí a capacidade térmica representa quanto de caloria eu tenho que dar para que esse corpo todo mude 1 grau Celsius. Não é mais um graminha desse corpo, é o corpo todo mude 1 grau Celsius, beleza? E também eu posso calcular a quantidade de calor latente que um corpo está recebendo. A fórmula é mais simples, bem mais fácil. É só o calor vai ser mL. Esse L eu vou chamar de calor latente. Então existe a quantidade de calor latente, que é o número que eu vou calcular mesmo, e existe esse coeficiente que a gente vai chamar de calor latente, que ele é dado em caloria por grama, que significa quanto de caloria que eu tenho que dar para um corpo para ele, 1 grama dele mudar de estado físico. Então, por exemplo, a calor latente da água para o gelo é 80, do gelo para a água, né? É 80 calorias. Então, eu preciso dar 80 calorias para 1 grama de gelo virar 1 grama de água, por exemplo. E aí, o resto vai ser tabelado na questão. Beleza, gente. Agora, esse conceito aqui é importante para o próximo slide lá. Olha só, sempre que eu estiver falando em calor entrando, eu vou considerar como calor positivo. Quando o calor estiver saindo, eu vou considerar como calor negativo, beleza? Agora eu vou pular esse slide aqui e vou direto para o próximo. Olha só. Opa, show. Esse aqui que é mais um caso mais geral. Imagina que eu tenho 3 corpinhos dentro de um material isolante, dentro de um, sei lá, caixa de isopor, de forma que o calor que eles troquem não possa sair dessa caixa. E aí, imagina que esses 3 corpos estão em temperaturas diferentes, beleza? Quando eu deixo eles nessa caixa, depois de um tempo eles vão trocar de calor até chegar num equilíbrio térmico, certo? Como que eu calculo essa temperatura de equilíbrio térmico? É assim, olha só. Eu vou considerar essa formulazinha aqui, que a soma dos 3 calores
O calor que sai ou entra de um, o calor que sai ou entra do corpo 2, o calor que sai ou entra do corpo 3, vai ter que somar igual a zero, beleza? Para simplificar, vou considerar que todos esses calores vão ser do tipo sensível. Vai ser só a mudança de temperatura que está acontecendo aqui. Senão vai ficar muito complexo. A gente não vai cair isso no Enem. Então, a gente sabe que o calor sensível é mc delta T. E aí a fórmula vai ficar algo assim. O calor 1 vai ser a massa do corpo 1 vezes o calor específico do corpo 1, que vai ser algum dado, que multiplica temperatura final dele. A temperatura final vai ser o T que eu quero calcular, o T de equilíbrio térmico, menos o T1, que é a temperatura que inicialmente ele tinha. Vou fazer isso para os próximos corpos, então vai ficar M2C2, que multiplica T menos T2, depois somar com M3C3, que multiplica T menos T3, vou igualar isso a zero. Quando eu faço essa continha, eu vou... Aqui não fica muito claro, a gente vê um exercício depois. Mas quando a gente faz essa conta aqui, isso aqui vai virar uma equação do primeiro grau na variável t. A variável t é a única que eu não sei ainda. Quando eu aplico os valores, resolvo essa equação de primeiro grau, eu vou achar o valor de t, que vai ser a minha temperatura de equilíbrio, beleza? Realmente, ó, falei que a aula tinha que ser rápida, realmente tá apertado, ó. Mas os últimos dois conceitos agora. Mudança de fase, muito fácil, muito rápido. Só pra gente lembrar a tabelinha aqui, ó. A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, basicamente, esses três estados físicos. Quando a gente passa de sólido para líquido, eu estou fazendo um processo de fusão, e de líquido para gasoso, um processo de vaporização. Quando eu passo de gasoso para líquido, é condensação ou liquefação, eu prefiro condensação, e de líquido para sólido, solidificação, beleza? Existe uma chance um pouco específica, na apostila detalha um pouco mais, de passar de sólido direto para gasoso. A gente chama isso de sublimação, e também de gasoso para sólido, mesmo nome, sublimação, beleza? Essa parte bem rapidinha. E agora uma parte muito, muito, muito importante, que são os tipos de troca de calor. A gente tem basicamente três tipos: condução, convecção e radiação. Beleza. A condução é basicamente uma troca de calor quando eu tenho contato entre corpos com diferentes temperaturas. Ou eu tenho um grande corpo que em determinadas regiões deles eu tenho diferentes temperaturas. Então, se tem uma grande barra em que uma extremidade está quente e outra extremidade está fria, vai existir uma condução de calor dentro dessa barra, beleza? Geralmente a condução acontece exclusivamente em sólidos. Na realidade, não só isso, mas geralmente em corpo sólido acontece condução. É importante eu saber que para cada material existe uma facilidade ou dificuldade de transmitir esse calor. Então existe um termo, um coeficiente que a gente vai chamar de condutividade térmica, que a gente representa pela letra K, que ele indica quão fácil é conduzir o calor dentro daquele corpo. E aí, a depender desse K, se ele for muito alto, esse corpo vai ser um condutor de calor, e se ele for muito baixo, ele vai ser um isolante térmico, beleza? Então, por exemplo, isopor, que é um isolante térmico, tem um K. Um metal, tipo aço, ele é condutor de calor, ele tem um K muito alto, beleza? Então, condutividade térmica, letra K. Basicamente, a gente tem essa fotinha aqui, que é o foguinho esquentando na barra, e aí está tendo condução ao longo dessa barra. Convecção, geralmente, aborda um fluido trocando de calor por conta da sua movimentação, beleza? Então, um fluido em movimento, ele pode trocar de calor, e a gente chama isso de convecção. Existem dois tipos de convecção, a natural e a forçada. A natural é quando um fluido começa a... que geralmente a gente aborda no Enem, é a natural. Então, um fluido, quando ele é esquentado, por exemplo, uma panela, ela é esquentada embaixo. À medida que o fluido que está embaixo esquenta, ele vai ficar menos denso, e aí ele estando menos denso, ele tende a subir. E aí, quando ele sobe, está tendo uma movimentação do fluido, e aí eu vou começar a ter uma convecção. Vai ter uma fotinha que vai ajudar depois. E a convecção forçada é quando eu forço um fluido a se mover em alguma coisa. Por exemplo, quando eu assopro um café, eu estou forçando o ar que sai da minha boca a passar por cima do café e esfriar o café. Então, isso é uma convecção forçada. Beleza? Aqui eu já falei, né? Líquido quente é menos denso, ele tende a subir. A fotinho, que geralmente representa essa aqui, ó. Esquentei aqui embaixo, e aí isso aqui vai ficar menos denso, ele vai tender a subir, e a água fria vai tender a descer. Depois a água fria vai esquentar e vai criar uma movimentação aqui dentro do fluido. Beleza? Falando aqui da radiação rapidinho. É a única troca de calor que acontece no vácuo, ou seja, não precisa de nenhum meio para ela acontecer. Ela acontece devido à transmissão de ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, o Sol
ele esquenta a gente através da radiação. Ele emite ondas eletromagnéticas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, todas essas ondas, e isso esquenta a gente à medida que essas ondas vão chegando na gente. E o exemplo mais comum a ser abordado é o fogo. O fogo ele emite ondas eletromagnéticas, ou seja, ele emite a radiação ou irradiação, mesma coisa, e esquenta a gente. Ou seja, a fotinha aqui são as ondas de calor saindo de uma fogueira. Beleza? Isso tudo pode acontecer tudo junto. Aqui tem uma outra figurinha que aborda isso. Ó. Então, aqui na panela, o fogo ele está esquentando tudo por radiação, ele joga radiação para todos os lados, mas predominantemente chega na panela. Dentro da panela, a gente está tendo aqueles arcos de convecção subindo e descendo. E também, como a panela começa a esquentar, a ponta aqui da empunhadura vai estar muito quente, enquanto a extremidade aqui vai estar mais fria. Então vai ter uma condução aqui dentro. Beleza? Então esses três tipos de troca de calor são muito importantes. Beleza? É isso, galera. A aula está muito grande, mas esses conceitos são importantes. É isso aí. Valeu, até a próxima. Valeu.